Fala deployers, beleza? Tudo bem? Hoje, na verdade, eu tô para gravar esse vídeo aqui já tem um tempo e eu queria conversar alguma coisa com vocês. Hoje em dia é muito difícil a gente falar alguma coisa diferente de IA, AI, AI, inteligência artificial, o nome que você achar melhor. E, bem, vamos lá. O que eu queria trazer aqui? Eu assisti esse vídeo aqui, eu vou colocar esse vídeo, é um compilado do Código Fonte TV. Acredito que todos vocês conheçam o Código Fonte TV, traz muito conteúdo para a comunidade, tem um conteúdo legal, é um casal, né? Então, se você não conhece, putz, está perdendo tempo. Coincidentemente, cara, olha só, eu não sigo esse canal, tá? Então, eu não consumo muito, mas eu reconheço o trabalho deles, é um trabalho muito legal e tem sua importância. E esse vídeo daqui, ele fala que o projeto Gento, que é um projeto Linux, tá? Ele está saindo do GitHub e ele está indo para uma outra plataforma. Aí eu vou voltar para cá para a gente poder conversar, mas eu vou deixar a descrição do vídeo. Eu acho muito interessante que vocês assistam e que vocês tenham um pensamento crítico em cima desse movimento, tá? E eu vou falar algumas coisas aqui que também são coisas que eu tenho analisado hoje. Inclusive, eu participei de uma chamada. Infelizmente, eu cheguei bem no finalzinho do meu orientador, o professor Adolfo, sobre o uso de inteligência artificial na educação, no aprendizado, tá? No primeiro contato com alguma disciplina, tá? E eu tenho os meus pensamentos, eu tenho uma opinião, tá? A minha opinião também não é cravada escrita em pedra com sangue, né? Como a gente vulgarmente fala, mas é uma opinião e eu queria dividir com vocês. Se vocês não concordarem, se vocês acharem viagem minha, vou ter o maior prazer para debater o tema com vocês, talvez até mudar meu pensamento. Mas eu queria externalizar isso com vocês que são seguidores aqui do canal e se isso fizer sentido, eu queria que vocês compartilhassem com outras pessoas. Vamos lá, sobre o vídeo, vamos falar primeiro do vídeo, né? Ele fala que o projeto Gento, ele tá saindo do GitHub, tá? Ele tá indo para essa plataforma aqui, ó. Inclusive, eu já criei a minha conta aqui. É uma plataforma de colaboração chamada Codeberg, tá? Eu não conhecia. Ela também é baseada em Git, então você vai usar os mesmos comandos Git que você usa usando o GitHub, os mesmos comandos Git que você já usava com o Azure DevOps, os mesmos comandos de Git que vocês podem usar com Bitbucket, por exemplo, que é um sistema de controle de versão da Atlassian, tá bom? E eu fui olhar esse projeto aqui, né? Eu olhei bem por cima, tá? Eu tô trabalhando bastante, tô montando aulas da pós-graduação, para mim tá sendo bem legal. E eu não estudei muito, mas eu vi esse sistema de controle de versão, ele é baseado nesse projeto, tá? Que é um projeto open source também para você poder criar o seu, como se fosse o seu GitHub, tá? O teu sistema de controle de versão. Então tá aqui, ó, self-hosted lightweight software for. Então você pode subir a sua infraestrutura, tá? E usar você pode criar um sistema de controle de versão para você, tá bom? Usando o Git. Criaram esse daqui e eu já criei minha conta aqui. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Ó, para quem tem problema de perder senha, eu uso o LastPass, então recomendo vocês. Ele tem todas as minhas senhas. Quem quiser depois mais informações, me pinga no LinkedIn. Enfim, faz um comentário aqui no vídeo e a gente troca ideia. Cara, ele aparentemente. Eu preciso da minha segunda. Da minha validação de segundo fator aqui. Deixa eu colocar. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho e a gente vai falar um pouco sobre o vídeo. Deixa eu colocar, ele tá lá embaixo. Eu tenho um monte aqui. Beleza? Então loguei aqui, ó. Deixa eu botar só a janelinha aqui.
Então, é muito simples de você usar, né? Aqui é onde você cria os seus repositórios, tá? Você pode migrar, você pode criar uma organização, tá? É um repositório, eles fizeram até aqueles ladrilhos, azulejos, enfim, para você ver o teu progresso ali, commit. Então, eu vou criar um repositório aqui, ó, canal deploy Codeberg, tá? Se eu quero manter privado, então você vê que a interface lógica é diferente, mas é legal. E veja, cara, é o primeiro sistema de controle de versão que eu vejo assim que pode ter uma comunidade, né? Então talvez ameace o GitHub, a hegemonia do GitHub, porque hoje o GitHub é uma hegemonia, né? Todo mundo tem conta, é difícil uma pessoa não usar o GitHub hoje em dia, principalmente todos os desenvolvedores. Então, será que aqui é uma provocação até? Será que esse projeto ameaça a hegemonia do GitHub? Então vamos lá. Aqui eu vou criar ó, Visual Studio, tá? Então vai criar o Git Ignore para mim. Eu posso criar mais de um. O tipo de licença que eu vou botar o MIT aqui. Aí tem outras opções aqui para você criar label, enfim, fazer qual é a branch default. Então você cria, ele vai mostrar aqui o teu repositório, né? Então você vai fazer o clone desse cara aqui usando essa URL, tá? Pode usar SSH, tem tag, tem branch, cara, tem tudo igual, tá bom? Tem tudo igual. Tem pull request, tá? A única coisa que eu não vi se eles têm, ó, tem a parte de start, dá para forcar também. Aqui nas configurações, os settings aqui, é onde, inclusive, se você quiser, você pode apagar o repositório, tá? Então, pô, crie a conta aqui, eu acho legal. Quando a gente clica aqui ó, em Codeberg aqui em cima, você consegue ver os seus repositórios, enfim. É interessante, no Explorer aqui, ele consegue mostrar algumas outras contas, alguns outros repositórios, então achei isso aqui interessante, tá? Tô curioso para saber como é que vai ser o impacto disso aqui na comunidade. Mas voltando para cá, então por que o Gento está saindo, né? Ele está saindo porque está tendo muita solicitação. As pessoas gostam e querem fazer contribuições em repositório. Mas o que motiva uma pessoa a fazer isso? Tá? Muitas vezes é puro ego. E por que eu digo, na minha visão, é ego? Porque ela só quer ter o nomezinho dela lá no projeto. Ela não quer, ela nem usa o projeto às vezes, tá? Então tem pessoas que têm esse ego de querer ter o nomezinho dela lá, tal. Os repositórios que eu contribuía, normalmente, por exemplo, eu fiz algumas contribuições nos repositórios de documentações da Docker. Então, por exemplo, não tinha uma contribuição que eu fiz legal, quando você ia subir o Sonar, não tinha qual era a porta do Sonar, do Sonar Cube, quando você ia rodar lá no Docker. Então você tinha que rodar, verificar qual porta ele estava tentando usar e depois fazer o port byte. Eu botei isso lá na documentação. Do MariaDB também, eu fiz uma contribuição lá, deve ter uns 2 anos, não lembro direito o que foi, tem que olhar lá. Mas são coisas que eu senti falta, né, e que eu busquei atualizar. Eu tenho algumas contribuições, graças a Deus, ali em alguns repositórios da Microsoft, da comunidade, Docker, que eu senti falta e eu quis fazer um ajuste, uma correção ou incrementar alguma coisa para poder facilitar a vida de quem for ler aquela documentação ou de quem for usar aquela implementação, uma feature, uma correção, uma coisa assim. O ponto é que quando você está no GitHub, tá? Eu vou abrir a minha conta aqui, por exemplo. Primeiro que você consegue você consegue usar o Copilot muito fácil para você fazer contribuições. Então, muitas vezes, a pessoa nem sabe o que ela está fazendo. Ela está propondo um código que nem ela conhece. E aí, a gente vem para o meu alerta aqui, que são algumas coisas que eu queria falar com vocês. Cara, se você tá assim, ó, algumas pessoas falam, você não é a favor da IA e você, sei lá o que. Cara, eu uso IA bastante. Eu acho de verdade que a IA, a inteligência artificial, ela está mudando o mundo, ela já mudou uma parte, tá? E a gente está vivendo um ciclo de desenvolvimento, cara, de
medicina, de muitas coisas que, cara, é um horizonte muito interessante. Só que o meu pensamento é que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? E eu vejo isso, às vezes, em ambientes corporativos, no sentido de você pegar alguns desenvolvedores, porque o, no começo da IA, no começo do uso da IA, o grande tchan era que você pudesse entregar mais, tá? Então pensa nisso. Você com a inteligência artificial, você vai conseguir fazer automações e você vai conseguir entregar mais, tá? Você vai conseguir, sei lá, criar classes mais rápidas, você vai conseguir fazer, é, resolver problemas de uma forma mais rápida. Qual é o ponto para mim hoje em dia? É que nós criamos uma dependência da IA que hoje em dia não é que a gente vai entregar mais rápido, né? Parafraseando aqui, se eu tirar a IA, não é que eu não vou entregar tão rápido, é que eu não vou entregar. Existem pessoas hoje em dia que, se você tirar a IA, ela não sabe trabalhar. Ela não lembra mais de como cria uma classe, como é que se faz um teste de unidade, como é que se faz um teste de integração, como é que você faz uma pesquisa, como é que você pensa num problema, como é que você debate com as pessoas. A IA, ela se tornou, eu nem sei qual definição seria para isso, né? Mas você tem uma, nós estamos criando uma dependência da inteligência artificial que eu não sei se é sustentável, tá? E por que eu estou falando que eu não sei se é sustentável? Porque hoje em dia, quando você escreve um prompt para IA, por exemplo, sei lá, crie um método para, sei lá, para acessar o banco de dados, sei lá, qualquer coisa assim, sabe? E fazer algo, sei lá, e fazer um cadastro e fazer algo, tá? Qual é o ponto para mim aqui? Você sabe fazer isso que é muito simples, pelo amor de Deus, pô. Você dá para fazer isso aqui com ADO, com Entity, com Procedure, cara, de mil formas, entendeu? Mas é você conseguir fazer o. Se eu tirar a IA, você consegue fazer a sua tarefa na sua velocidade, tá? Não estou falando que você vai entregar mais rápido, mais devagar. Nós estamos, e o vídeo fala sobre isso também, a gente está criando Antigamente, né, a gente tinha um débito técnico. Né? Ah, eu fiz um negócio ali de qualquer jeito para poder funcionar e eu preciso voltar lá para poder refatorar e deixar aquele código escalável, mais legível, né? Eu preciso separar as responsabilidades, eu preciso implementar um pattern para poder o código ficar mais escalável, não ficar tão verboso, né? A gente deveria ter os backgrounds necessários para a gente adotar essas estratégias. Quando a gente começa a delegar tudo para IA, e eu falo isso com total e completo conhecimento de causa, porque eu já tive aplicações e eu tenho uma aplicação pessoal que eu já usei para teste aqui e eu mantenho ela, que de verdade, e eu estou sendo muito franco e honesto com vocês aqui, eu não sei o que essa aplicação está fazendo para ela conseguir o resultado. Porque a complexidade ciclomática das implementações, por exemplo, tem classes minhas que, e isso eu fiz de propósito para ver até onde ia, tá? Que tem métodos de, sei lá, 1000 linhas, entendeu? Que eu tenho as minhas limitações cognitivas. Vocês têm as de vocês. Todo mundo tem, tá? Eu não consigo, quando eu começo a ler, no final, eu já não sei quais são as regras de negócio que estão lá em cima, né? Então, tem muita responsabilidade, é difícil dar manutenção no olho, tá? Então, quando a gente delega muita responsabilidade para a IA, tá? Quando a gente coloca tudo para ela fazer e a gente não
tem a capacidade de fazer uma defesa técnica baseado na solução que ela deu. Se a gente não consegue trabalhar no projeto sem a IA, eu chuto dizer que a gente talvez está criando um monstro, sabe? A gente está delegando tarefas que deveriam ser muito importantes, não para o projeto, tá? Esquece o projeto um pouco aqui, mas para a nossa carreira. Então a gente deveria ter um pouco desse cuidado. Aqui fiquei em cima aqui, né? Mas a gente deveria ter um pouco desse cuidado, tá? Então pensa nisso. Pensa que esse discernimento de qual pattern eu vou usar. Eu vou usar ao invés de usar um if, eu vou usar um strategy, um builder, porque aí no meu teste vai ser melhor. Cara, se você não consegue criar um CRUD simples, sem a IA, eu até abri aqui, não sei se vocês sabem, mas eu fiz o load aqui de um projeto aleatório aqui, um projeto inclusive que eu fiz uma contribuição de SignalR, tá? Mas o que eu queria falar com vocês é isso aqui, ó. Aqui no VS Code você tem essa opção aqui, ó, de noise, tá vendo? Então aqui ele não vai se meter no seu código por esse determinado tempo, tá? Tenta fazer isso aqui e tenta trabalhar sem o GitHub Copilot. Um pouquinho, pô. Não tô falando pra você ficar o dia inteiro. Cara, se você não conseguir, você está começando a criar um problema muito grande para sua carreira. Se você parou de estudar, né? Se você é um profissional de ponta, da elite, se você parou de estudar códigos, e eu não estou me importando com o mundo, assim, não tô me preocupando com as outras pessoas. Por exemplo, eu vi uma notícia esses dias que o Spotify não escreve mais código, né? Que é tudo feito por IA. O HackerRank, que eu já tive a oportunidade de conhecer a empresa, de implementar testes dentro da companhia que eu trabalho, para mim foi uma honra muito legal. Eu fazia os testes, eu selecionava as questões para montar as provas de seleção. Se você não consegue, e eu não estou falando ainda de performance, eu não estou falando de se, por exemplo, de .NET, se é melhor você usar um iList ou um Alist ou um arraypool. Não estou entrando nesse mérito, cara. Isso aí é parte de performance, é outro ponto, tá? Isso é outro quesito. Eu estou falando de fazer o simples. As pessoas estão criando um vínculo com a IA que é uma dependência que impede ela de, entre aspas, de atravessar a rua. Você não consegue dar um passo se você não tiver IA. Se arrancar o Copilot de você, se você não tiver o Windsurf, o curso, você não é capaz de desenvolver uma aplicação. Isso é um problema gravíssimo para a nossa área. Gravíssimo. Nós precisamos conhecer engenharia de software. Nós precisamos conhecer padrões de projeto. Isso nunca vai acabar, cara. Se você acha que por você, cara, eu falo para vocês, eu sou super fã. Por exemplo, uma coisa que eu não estudo é front-end, então eu uso inevitavelmente o GitHub Spark, o Lovable, o V0 da Vercel, para poder fazer alguns testes, criar alguns layouts. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, o V0, não é V0.com, é V0. Alguma outra coisa. V0 Vercel, deixa eu ver aqui, ó, V0.app. Cara, esse cara é incrível para você poder criar sites, tá? É muito interessante. O Lovable é outro, lovable.dev. Aqui, ó, você faz um prompt aqui e ele começa a gerar coisas para você, tá? É muito interessante, é legal conhecer. Por exemplo, o GitHub tem o GitHub Spark, tá? Cara, eu sou super fã disso, tá? Tem algumas coisas aqui que eu fiz de teste para poder mostrar para algumas pessoas, tal. Mas, por exemplo, front-end, eu tenho a mínima consciência, e é isso que vocês também precisam ter, de que eu não sei o que ele está fazendo, funcionou, e se alguém perguntar, fala, cara, isso aí foi tudo gerado por IA, Deus queira que... Mas eu tenho alguns guardrails, eu faço alguns testes principalmente de segurança,
para garantir que eu estou com os pacotes atualizados, né? Então eu sei atualizar os pacotes usando Altaid para poder saber, enfim, eu tenho as minhas maneiras de garantir a mínima segurança. Não estou falando que eu consigo defender tecnicamente aquilo que está feito, porque front-end eu não conheço. Mas no meu trabalho eu não vou chegar e colocar alguma coisa para poder rodar em cima disso, tá? Então eu queria muito que vocês pensassem nisso. Hoje temos problemas muito grandes na parte de qualidade de código, tá? Então voltando aqui, ó, na parte de qualidade, cara. A qualidade do código que a gente está gerando com o IA, a gente consegue, será que a gente consegue entender o que é IA? Será que faz sentido você criar um método com 1.500, 100 linhas? Será que, porque para o Clojure, para o GPT, para o Grok, para o Llama, ler isso é muito rápido. E para você, eu sempre falo isso também, cara, o código ele é escrito uma vez, mas ele é lido outras milhares de vezes. Outras pessoas vão pegar o seu código e vão tentar entender. E imagina que você, o profissional, que está deixando um legado ruim para as pessoas. Então, é isso que eu queria falar com vocês. Pensem nessa parte do débito cognitivo, tá? Pensem nessa parte de direito autoral, copyright, coisas nesse sentido. Explorem outras tecnologias, conheça aqui o Codeberg, entenda por que foi criado, assista esse vídeo e não seja refém da IA, cara. Use ela a seu favor. Tentem fazer pesquisas, tentem... Cara, eu só não queria que vocês, né, usassem a IA de muleta, usassem, sem a IA não conseguir fazer absolutamente nada. Ela tem que enriquecer o que você faz, mas não substituir completamente você, tá? Até porque os modelos são treinados, né, a partir de outras fontes, né? Então você pode ser uma fonte enriquecedora da IA, você pode validar. Outra coisa que a gente tem que pensar, quando a IA te devolve um resultado de um prompt, de uma interação, um prompt que você coloca no seu Copilot, você critica aquilo ou você simplesmente aceita, né? Tenta criticar, tenta usar ela ali a seu favor para você poder construir, poder fazer as coisas, tá bom? Então, esse é um vídeo curto aqui, é um desabafo, eu queria trocar isso com vocês, queria a opinião de vocês, saber o que vocês acham desse meu raciocínio. E usem IA, mas não usem somente ela, tentem fazer pesquisa, tentem estudar, tentem escrever um pouco de código, tá? Tentem lembrar, versionem seus projetos, enfim, e contribuam, porque a comunidade toda precisa da contribuição de vocês nos repositórios, nos eventos, tá bom? Então é isso, forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.